today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, é o seguinte, então para ajudar a fixar esse conteúdo de movimento retilíneo uniforme, eu separei alguns exercícios aqui, tá? 5 exercícios para a gente fazer agora, rapidinho, facinho, só para a gente poder fixar ainda mais a ideia de movimento retilíneo uniforme, tá? Então, o primeiro exercício que eu separei foi o seguinte, ó. As posições ocupadas por um móvel em seu movimento obedecem à função S, que é igual a 8 menos 2t, com S medida em metros e t em segundos, tá? Que é o Sistema Internacional de Unidade, né? O sistema CGS não. Obtém as posições do móvel nos instantes 2 segundos e 10 segundos. Então, ou seja, um exercício bem simples. Ele falou que o exercício é um movimento uniforme, tá? Pela equação que ele usou. Então, ou seja, a equação que representa o movimento é S, que é igual a 8 menos 2t. Beleza? Ou seja, posição inicial 8 metros e velocidade do móvel menos 2 metros por segundo, o que indica que esse movimento é um movimento uniforme e retrógrado por causa do sinal negativo. Então ele falou o seguinte, então primeiro, ele quer determinar a posição do móvel quando o tempo for 2 segundos. Então, ou seja, para t igual a 2 segundos. Onde que esse carinha vai estar? Então a gente vai fazer. Beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, S é igual a 8 menos 2t. Então S é igual a 8 menos 2 vezes 2. Então S vai ser igual a quanto? A 8 menos 2 vezes 2, 4. Então, ou seja, quando o tempo for 2 segundos, esse carinha está ocupando a posição 4 metros. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora quando o tempo for 10 segundos. Foi o que ele pediu. Vou determinar a posição quando o tempo for 10 segundos. Então, para isso, eu vou fazer S é igual a 8 menos 2 vezes t. Então, S é igual a 8 menos 2 vezes 10. Então, S é igual a 8 menos 2 vezes 10, dá 20. Beleza? Então, S é igual a quanto? 8 menos 20, menos 12 metros. Então, essas são as posições do móvel no tempo 2 segundos e no tempo 10 segundos. Belezinha? Então, esse foi o nosso primeiro exercício, bem simplesinho. Pessoal, vamos agora para o nosso segundo exercício, tá? O segundo exercício fala assim, ó. A posição de uma partícula ao longo de sua trajetória varia no tempo conforme a tabela. Então, você tem aqui a tabela da posição e do tempo, beleza? Então, essa tabelinha, o que ela está me falando? Que quando o tempo for 0, o móvel está ocupando a posição 25, quando o tempo for 1, o móvel está ocupando a posição 21 e assim sucessivamente. Aí ele fala o seguinte, a função horária das posições desse movimento é, então, ou seja, ele quer que eu estabeleça uma equação horária, uma função horária com base nessa tabela. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, essa tabela, ela representa o movimento uniforme? Ela representa o movimento uniforme. Por que ela representa o movimento uniforme? Porque se você olhar pela sua tabela, a cada 1 segundo de movimento, o móvel está ocupando, está andando o quê? 4 metros. Certo? Só que ele está andando 4 metros contra a orientação da trajetória. Beleza? Então, ou seja, a cada 1 segundo, ele está andando menos 4 metros. Então, ou seja, de 0 a 1 segundos, ele saiu de 25 e foi para 21. De 1 a 2 segundos, ele saiu de 21 e foi para 17 e assim sucessivamente. Então, ou seja, de acordo com essa tabela, a velocidade do móvel é quanto? V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, V vai ser igual posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, V vai ser igual. Vou pegar os dois primeiros ali. Ó. Então, posição final, de 0 a 1 segundo. Onde que ele parou? Ele parou na posição 21. Então, vai ser 21. De onde ele saiu? Ele saiu de 25. Beleza? Certo? Qual que é o tempo final? 1 segundo, tempo inicial, 0. Então, V vai ser igual a quanto? A 21 menos 25, menos 4.
sobre 1. Então a velocidade desse móvel ela é de menos 4 metros por segundo. O que indica que esse móvel está percorrendo uma trajetória, está percorrendo, andando contra a orientação da trajetória. Então qual que é a função horária que representa esse movimento? Se o meu movimento é um movimento uniforme, porque a minha velocidade é constante, menos 4 metros por segundo, então eu vou fazer S é igual a SO menos VT. Então S é igual a posição inicial, 25. Foi de onde ele saiu. Velocidade, 4t. Então, ou seja, essa é a função horária do movimento. Então, só pode ser letra C. 25 menos 4t. Beleza? Esse foi o nosso segundo exercício. Pessoal, nosso terceiro exercício. Um automóvel se desloca em uma estrada retilínea com velocidade constante. A figura mostra as suas posições anotadas com intervalos de 1 hora, contados a partir do quilômetro 20, onde se adotou o instante t igual a 0. Com o espaço S em quilômetros e o tempo t em horas, escreva a função horária do espaço para esse movimento. Então, ou seja, segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio do exercício anterior. Então, ou seja, no tempo t igual a 0, ele está no quilômetro 20, e a cada hora de movimento, ele vai estar numa posição diferente. E se você olhar aqui, ó, depois de 1 hora, ele andou 30 quilômetros. Certo? Depois de 1 hora até 2 horas, ele andou mais 30 quilômetros. Depois de 2 horas até 3 horas, ele andou mais 30 quilômetros. Então, ou seja, então eu tenho aqui um movimento retilíneo uniforme. Primeiro porque ele falou que a velocidade é constante. Certo? Então, ou seja, a equação que representa esse movimento, ela vai ser dada pela expressão S é igual a SO mais V vezes T. Beleza? Posição inicial do móvel, vale 20. Velocidade do móvel, eu tenho que calcular. Então, para calcular a velocidade do móvel, eu vou fazer, ó, V é igual a delta S sobre delta T. Então, V vai ser igual a posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos tempo inicial. Então, a velocidade vai ser igual. Então, vou pegar dois tempos. Vou pegar o tempo 0 e o tempo 1. Beleza? Então, posição final, 50, menos posição inicial, 20. Ou seja, na posição 50, ele estava em 1 hora depois, posição inicial, tempo inicial 0. Então, a velocidade vai ser de quanto? 50 menos 20, 30, dividido por 1. Então, a velocidade dele é de 30 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do móvel. Agora eu vou estabelecer a equação. Então, S é igual a 20, que é a posição inicial, mais 30t. Então, a equação horária que representa o movimento desse móvel é essa igual a 20 mais 30t. Belezinha? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, vamos para a nossa quarta questão, então. Ela fala o seguinte, ó, um míssil com velocidade constante de 300 metros por segundo é disparado em direção ao centro de um navio que se move com velocidade constante de 10 metros por segundo em direção perpendicular à trajetória do míssil. Se o impacto ocorrer a 20 metros do centro do navio, a que distância dele foi feito o disparo? Então, o que o exercício falou? Falou o seguinte, que eu tenho um navio, ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Tem um navio, certo? Que está andando, está aqui o navio, que está andando, está se movimentando com uma velocidade de 10 metros por segundo. E o exercício falou o seguinte, que um míssil foi disparado em direção ao centro do navio. Então, ou seja, foi disparado um míssil em direção ao centro do navio. E que esse míssil tem uma velocidade de 300 metros por segundo. Aí ele quer saber o seguinte, de qual distância esse míssil foi disparado? Ele quer saber quanto que vale essa distância ΔS aqui, que eu estou fazendo de azul, que é a distância entre o míssil e o navio, tá?
E o exercício foi bem claro, ele falou o seguinte, que o míssil ele não atingiu o centro do navio, certo? Aqui está o centro do navio, ele foi apontado em direção ao centro do navio, mas ele não atingiu o centro do navio, ele atingiu 20 metros atrás do centro do navio, ele atingiu nesse ponto verde aqui, certo? E que a distância entre o centro do navio e o ponto verde aqui, atrás do ponto, é de 20 metros. Beleza? Então, depois de quanto que vale essa distância, então, entre o míssil e o navio? É o que a gente vai calcular agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, depois de quanto tempo gastou para o míssil atingir o navio? Esse é o cálculo que eu vou fazer primeiro, tá? Então, ou seja, para mim determinar esse tempo, eu vou fazer velocidade do navio é igual a distância sobre o tempo. Quanto que vale a velocidade do navio? Vale 10 metros por segundo. Quanto que o navio andou até o míssil atingir ele? O navio andou 20 metros. Então, quanto que vale o ΔT? Multiplica cruzado. Então, vai ficar 10 ΔT é igual a 20. Então, ΔT é igual a 2 segundos. Então, o míssil ele gastou 2 segundos para atingir o navio. Se o míssil gastou 2 segundos para atingir o navio, qual que é a distância que ele vai andar a uma velocidade de 300 metros por segundo? Aí eu vou fazer a conta. Vou pegar a velocidade do míssil, é igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade do míssil, 300, que é igual ao deslocamento, que é o que eu vou determinar, sobre o tempo que o míssil viajou até atingir o navio, que foi de 2 segundos. Multiplica cruzado, então ΔS vai ser igual a quanto? 300 vezes 2, 600 metros. Então, ou seja, a distância entre o míssil e o navio era de 600 metros. Então, a alternativa correta, letra C. Belezinha? Vamos para o nosso próximo exercício. Pessoal, vamos para a nossa quinta e última questão, tá? 2 barcos partem simultaneamente de um mesmo ponto, seguindo rumos perpendiculares entre si. Sendo de 30 e 40 km por hora as suas velocidades, calcule a distância entre eles após 6 minutos. Então, o que o exercício falou? Que eu tinha 2 barcos, tá? Esses barcos saíram de um ponto em comum e que eles andaram 6 minutos em direções perpendiculares entre si. Então, ou seja, um primeiro barco, ele andou nessa direção aqui, com uma velocidade de 30 km por hora, e o outro barco andou numa direção perpendicular ao primeiro, com uma velocidade de 40 km por hora. E o exercício falou que eles andaram durante 6 minutos, ou seja, um ΔT de 6 minutos. Beleza? E quer saber qual vai ser a distância entre esses barcos. Ou seja, quanto que vale essa distância aqui? Em 6 minutos, esse primeiro barco está nessa posição e esse segundo barco está nessa posição. Então ele quer saber quanto que vale essa distância entre os barcos aqui. Quanto que vale esse D? É o que eu vou calcular. Tá? Então, para eu poder determinar essa distância D, a primeira coisa que eu vou fazer, quanto que esse barco andou e quanto que esse segundo barco andou. Para mim fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses números em unidades do sistema internacional. Então, por exemplo, 30 km por hora, para mim achar isso em metros por segundo, eu divido por 3,6. 30 dividido por 3,6 dá 8,3 metros por segundo. Vou fazer a mesma coisa para o segundo. 40 km por hora no sistema internacional, que é em metros por segundo, você divide por 3,6, vai dar 11,1 metros por segundo. Se as minhas velocidades estão no sistema internacional, também tem que trabalhar com tempo no sistema internacional. Então eu tenho que passar de minutos para segundos. Para passar de minutos para segundo, eu multiplico por 60. Então 6 vezes 60 dá 360 segundos. Após feito isso, agora eu vou fazer os meus cálculos bonitinho. Então, primeiro, vou fazer o cálculo para esse barco que tem uma velocidade de 8,3 metros por segundo. Beleza?
Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto que vale a velocidade do barco? 8,3, que é igual a ΔS, que eu vou calcular, sobre um intervalo de tempo que é de 360 segundos. Multiplica cruzado, ΔS vai ser igual a quanto? 8,3 vezes 360 dá aproximadamente 3.000 metros. Então, ou seja, essa distância que esse barquinho vai andar aqui, ó, ela vale 3.000 metros. Vou fazer a mesma coisa agora para o segundo. Beleza? Então, para o segundo barco, vou fazer a mesma coisa. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade do barco, quanto que vale a velocidade? 11,1, que é igual a ΔS, que é o que eu vou calcular, sobre ΔT, que é de 360 segundos. Então, ΔS, multiplicando cruzado, vai ser igual a quanto? Isso vai dar aproximadamente 4.000 metros. Então, ou seja, essa distância que esse barquinho vai andar aqui, vale 4.000 metros. Se esse barquinho está a 3.000 metros de origem e esse está a 4.000 metros de origem, quanto que vale essa distância D? Para me calcular essa distância D é só usar o teorema de Pitágoras. Então eu vou fazer D é igual a raiz quadrada de 3 vezes 10 a terceira ao quadrado, mais, entre parênteses, 4 vezes 10 a terceira ao quadrado. Ou seja, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. Conserva a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Mais 4 ao quadrado, 16. Conserva a base, soma os expoentes. 6. Então, a distância entre esses objetos vai ser igual a quanto? 9 mais 16, 25. Vezes 10 a sexta. Conserva a própria potência de 10. Então, a distância vai ser igual a 25, raiz quadrada de 25, 5. Conserva a base, divide o expoente pelo radical. 6 dividido por 2, 3 metros. Ou seja, a distância entre eles é de 5.000 metros. Então, essa é a nossa resposta. Belezinha? Então, esses foram os nossos 5 exercícios. Estudem, abraço e fica com Deus. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.